Olá, queridas colegas crocheteiras, aula número 9, parte número 4 do mandrião. Então, conforme eu mostrei para vocês na última aula, né? Nós fizemos agora essa parte aqui, ó. Nós fizemos esse pontinho aqui diferenciado, né? 4 pontos duplos, uma correntinha, 4 pontos duplos, uma correntinha, conforme eu mostrei para vocês na última aula. Aí fizemos 7 carreiras de ponto meio segredo e repetimos de novo. Uma carreira com 4 pontos duplos, uma correntinha e 7 carreiras de ponto meio segredo. Conforme eu falei com vocês nas aulas anteriores, a maneira que nós temos, né, de mudar de carreira, vejam vocês, nessa parte aqui, eu fiz mudando de carreira só para vocês verem as opções, as variações. Nós mudamos de carreira assim, ó, fazendo 3 correntinhas prendendo, 3 correntinhas prendendo, 3 correntinhas prendendo. E aqui eu fiz assim o tempo todo. Agora, nessa segunda parte, eu já fiz um pouquinho diferente, só para vocês verem a possibilidade de variação também. Vejam vocês aqui, ó. Nessa parte aqui eu já fiz assim, ó. 2 correntinhas, passei para frente. Aí, no caso, eu fiz 2 correntinhas, voltei atrás. 2 correntinhas, passei para frente. 2 correntinhas, voltei atrás. 2 correntinhas, passei para frente. Então, eu posso fazer também um para lá e para cá, para mudar de carreira, que fica também de uma forma positiva. Isso é só para dar a vocês novas opções. Bom, depois eu mostro para vocês como que eu fiz isso. Então, agora, depois, nessa 7ª carreira, vocês perceberam que eu, em momento nenhum, falei com vocês que quantidade de ponto meio segredo que tinha para fazer essa sainha. Então, isso significa que não tem problema. A quantidade de ponto meio segredo não importa. Nesse caso aqui, por exemplo, desse mandrião, nós estamos aqui com 81 pontos meio segredos nessa carreira. Então, o que eu pensei? Como para fazer, para emendar essa florzinha, nós vamos precisar de colocar de 5 em 5, então eu preciso de que seja um múltiplo de 5, e nós temos aqui 81 pontos meio segredos, então eu tinha duas possibilidades. Ou eu tiraria um ponto meio segredo para ficar 80, porque 80 é múltiplo de 5. Quer dizer, para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, 80 seria o múltiplo de 5. Ou se não, eu aumentaria 4, porque de 81 com mais 4, 85. 85 também é múltiplo de 5. Então, eu achei mais conveniente aumentar do que diminuir, porque já está na saia, e a saia mais rodada é mais bonita. Então, o que eu fiz? Eu aumentei nessa última carreira 4 vezes por 4 pontos meio segredos. Como que eu fiz? Daquele jeito que eu ensinei vocês a aumentar, ó. Prender aqui no meio e depois prender no ponto meio segredo. Da seguinte forma, eu já aumentei 3 vezes, né, em torno da saia. E eu deixei para aumentar aqui a última vez, só para vocês verem aquele mecanismo que eu ensinei para vocês de aumentar. Porque eu ensinei 2 tipos de aumentar o ponto meio segredo. Eu estou usando aqui na saia esse mecanismo aqui, ó. Faço um ponto meio segredo, ao invés de prender aqui, ó, nós estamos prendendo aqui no meio. É uma das 2 formas de aumentar o ponto meio segredo. Então, agora eu prendo aqui onde eu iria prender antes. Então, eu aumentei desta forma que eu achei também que fica mais viável. Mas quem quiser aumentar da outra forma que eu ensinei, não tem problema. Agora, vejam vocês aqui, ó. Nós vamos prender aqui. No primeiro ponto baixo desta carreira. Estamos encerrando a carreira. Agora aqui, ó, se eu fosse continuar fazendo ponto meio segredo, eu tenho aquelas 2 possibilidades de aumentar. Ou eu prendo aqui, ó, na frente, como eu já tinha ensinado, ou se não também eu prendo dessa forma que eu mostrei para vocês aqui agora, no para lá e para cá. Eu prendo aqui para trás, ó. Prendo para trás, faço uma correntinha e continuo fazendo ponto meio segredo, se fosse o caso de continuar fazendo as carreiras, certo? Se eu fosse fazer mais carreira, eu estou ensinando como que prende para frente. Agora, para trás, aliás. Como eu não vou precisar mais, que essa é a 7ª carreira e a última, então nós vamos encerrar aqui, ó. Eu só estou ensinando para vocês esse mecanismo diferente de subir de carreira. Como nós terminamos, nós vamos cortar um pedacinho para fazer o remate e depois a gente faz o remate.
Então agora, de acordo aqui ó, com o mandrião que nós estamos copiando, nós estamos agora na parte de colocar as florzinhas. Vocês estão vendo, eu não falei que era de 5 em 5 por causa disso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, este aqui já serve para para esta florzinha, mas também ele serve para esta florzinha. As duas ficam aqui na esquina. Então, é por isso que é de 5 em 5 que a gente coloca a florzinha. A florzinha, gente, ela é igualzinha à florzinha que nós usamos na palhinha. Porém, vocês podem observar, ó, que embora ela seja igualzinha, vocês estão vendo que eu fiz mais carreiras. Observem vocês, ó, ela aqui na palhinha, ela está com uma carreira só contornando. Ela aqui na sainha, eu coloquei 1, 2, 3 carreiras contornando. Então, queridas, conforme eu disse para vocês, né? A florzinha para colocar no contorno da saia, ela vai ter então 3 carreiras de ponto meio segredo. Então eu deixei essa aqui, ó, no ponto que eu tinha ensinado a vocês fazer para colocar na palhinha. E vamos agora fazer a sequência dela, fazer o aumento para poder colocar na sainha. Então aqui, ó, nós colocamos o último ponto meio segredo dessa primeira carreira aqui nesse ponto baixo aqui, onde nós começamos essa carreira de ponto meio segredo. Prendemos com o ponto baixo. Fazemos 2 correntinhas e prendemos no próximo ponto meio segredo. Então, agora nós vamos fazer a segunda carreira de ponto meio segredo, que também não tem novidade nenhuma. Continuo fazendo a esquina, né? Uma no mesmo lugar e vamos continuar fazendo este primeiro lado. Um ponto meio segredo dentro de cada um que está na frente da carreira de baixo. Então, a gente continua fazendo os pontos meio segredos, prendendo aqui, ó, mais um ponto meio segredo. Vamos fazer a próxima esquina, prender aqui na esquina e fazer um ponto meio segredo no mesmo lugar. Então, estamos colocando um ponto no mesmo lugar. A segunda esquina está pronta. Vamos fazer agora o segundo lado, um ponto meio segredo. 2 pontos meio segredo, vou prender aqui. Mais um ponto meio segredo. Vamos prender na esquina. Um ponto meio segredo no mesmo lugar, que estou fazendo a terceira esquina. Vamos continuar fazendo ponto meio segredo aqui do lado. São 3 de cada lado até chegar na esquina. 1, 2, 3. Chegamos na última esquina, vamos prender na esquina, fazer um ponto meio segredo e prender no mesmo lugar para formar essa quarta esquina. E vamos terminar aqui o último lado com o ponto meio segredo. Assim nós estaremos encerrando a segunda carreira de ponto meio segredo. Bom, o último ponto meio segredo dessa carreira, nós vamos prender aqui, ó, no ponto baixo, onde eu comecei o ponto meio segredo. 2 correntinhas, vamos subir. Nessa terceira carreira, já é a carreira que nós vamos fazer a emenda. Então, para fazer a emenda, nós podemos já fazer alguns lados, porque essa primeira florzinha, a gente vai emendar ela só de um lado, porque ela é a primeira. Então, eu posso fazer 2 lados completos para fazer a emenda, porque nesse primeiro caso eu vou emendar somente um lado, que é a primeira florzinha que nós vamos colocar na saia. Agora, da segunda florzinha em diante, nós já vamos emendar 2 lados e a última florzinha a gente emenda 3 lados. Então, nessa sequência, nós estamos preparando aqui para emendar a primeira florzinha. Estou fazendo 2 lados, ó. Já fiz um lado completo, comecei aqui, já estou aqui, ó, nesse lado completo, e vou fazer mais um lado. Porque assim nós vamos chegar no momento certo de emendar.
Já estamos quase chegando à esquina. Pronto, chegamos na esquina. Então, uma correntinha, então agora é a hora de emendar. Nós vamos emendar aqui na saia. A emenda do ponto meio segredo, vocês já viram, mas vamos prestar atenção. Você solta, faz uma correntinha, na correntinha grande você solta, prende aqui, ó, no ponto meio segredo que está na saia, deixando um fio para cima e 2 para baixo, e você passa essa correntinha grande aqui dentro, ó. Passou a correntinha grande aqui dentro, aí você continua fazendo o ponto meio segredo normalmente, como se não estivesse emendando. Esse é no mesmo lugar, porque é a esquina. Agora vamos passar para o próximo, ó. Mesma coisa, eu vou passar aqui dentro e vou continuar fazendo o ponto meio segredo normalmente, como se não estivesse emendando. E eu vou nesse pra lá e pra cá fazendo a emenda, né? Sempre na correntinha grande do ponto meio segredo, eu prendo na outra peça e continuo fazendo como se não estivesse emendando a peça. Então, para emendar o ponto meio segredo, vocês estão vendo que é muito simples. É só você passar a correntinha grande do ponto meio segredo dentro do ponto meio segredo da outra peça. E prossegue fazendo normalmente o que é que pede, né? Cheguei na esquina, prendo na esquina, faço mais um ponto meio segredo, prendo aqui no próximo, ó. Da mesma forma que nós fizemos o outro. E se é esquina, eu volto no mesmo lugar. E agora nós vamos completar esse lado aqui, ó, dessa peça. Estamos completando o último lado da florzinha da barra, a primeira florzinha, com 3 pontos meio segredos, porque o lado agora, aliás, já é a terceira carreira, então já são 4. Porque cada vez que eu mudo de carreira, aumenta um ponto meio segredo de cada lado. Vocês estão vendo aqui, ó, encerrei, prendo aqui nesse ponto baixo, onde eu comecei a última carreira, e corto, deixando um pedacinho para fazer o remate. Então vejam vocês, ó, a emenda fica invisível do ponto meio segredo. Essa é a vantagem do ponto meio segredo. Então eu já trouxe agora uma outra florzinha no ponto de emendar, para vocês verem como é que a gente faz quando a emenda já são dos dois lados. Então vejam vocês que essa aqui, ó, nós já fizemos as 2 carreiras de ponto meio segredo e já fizemos um lado completo da terceira carreira, porque agora já está no ponto de fazer a emenda. Então, para emendar, eu faço uma correntinha, puxo, que nós estamos na esquina, né? Vamos fazer a correntinha larga, onde eu vou prender aqui, ó, na esquina da florzinha que eu já emendei. Vou passar aqui dentro como de costume e vamos continuar fazendo o ponto meio segredo normalmente. Volto na mesma esquina, porque estamos fazendo a esquina. E agora nós vamos emendar o lado, ó. O lado não tem problema nenhum. É da mesma forma que nós emendamos lá no corpinho da saia. É um para lá e um para cá. A correntinha larga eu sempre prendo dentro da peça que eu estou emendando. E continuo fazendo ponto meio segredo normalmente, conforme vocês já têm o costume de fazer. E assim nós estaremos emendando a segunda florzinha nessa sainha. Então a gente vai emendando. Chegamos na esquina. Então agora é o ponto da esquina. Vejam vocês, na esquina eu vou prender aqui, ó, no mesmo lugar onde eu já prendi a outra florzinha. Então, quando chega na esquina, eu prendo no mesmo lugar. E volto aqui também no mesmo lugar na florzinha. E continuo fazendo. Prendendo na peça da saia a florzinha que está aqui. A gente vai desse pra lá e pra cá, ó. Que a gente consegue prender tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Agora é claro, né, moçada, que todo crochê, como tudo que a gente faz na vida, precisa de treino. A gente exercitando bastante, o ponto meio segredo, ele vai ficando igualzinho. Quanto mais igualzinho ele fica, mais bonito ele fica. E o treino é importante, né, moçada? Vocês sabem disso? Não é só no crochê.
Em tudo na vida que você quer aprender, é necessário que você dedique, que você treine. Porque quanto mais você fizer, melhor fica. Então, olha, vocês estão percebendo que nós já emendamos? Olha como que a emenda fica invisível desse ponto meio segredo. Agora só falta nós terminarmos aqui o lado, ó. Vamos terminar aqui esse lado. Estamos colocando os 3 pontos meio segredo. Aqui eu tinha deixado um fio maior, porque eu não sabia quanto ao certo de linha que ia gastar. Mas estou vendo que não vai gastar muito. Então, aqui nós estamos prendendo, ó. Fazendo os últimos pontos meio segredos deste quadrinho, pra gente encerrar o trabalho. Pronto, último ponto meio segredo. Vou prender aqui, ó. E vamos encerrar esse quadro. Tem a mesma coisa, né, moçada? Estamos cortando um pedacinho para que depois a gente faz o remate. E prendemos já também mais uma florzinha. Eu vou prender mais uma florzinha porque assim nós vamos mostrar para vocês a sequência desse trabalho. Então eu vou prender a florzinha e volto para mostrar para vocês a sequência. Então, queridas, nós estamos terminando de colocar aqui mais 2 florzinhas, só para mostrar para vocês a sequência. Eu até não gosto de rematar agora não, mas eu rematei essas florzinhas aqui, só para facilitar de não ficar ponta, para a gente fazer aqui a filmagem. Então, como que eu gosto de rematar? Vou mostrar aqui para vocês como que eu gosto de fazer esse remate. Eu pego um pontinho aqui perto, onde que está a linha, puxo, dou uma rodada na agulha, passo uma vez, puxo, prendo aqui de novo, puxo mais uma vez, e agora eu faço assim, ó. Aí dá um nozinho bem forte, aí eu venho, corto, não muito rente, mas minimamente. Então aqui eu tenho segurança de que isso não vai desmanchar. Pode lavar e não vai desmanchar. Bom, depois que a gente faz então a carreira de florzinha, a sequência para começar aqui o babadinho é essa aqui, ó. Vejam vocês, nós estamos agora, ó, terminou de fazer a florzinha, então nós vamos passar uma carreira de ponto meio segredo normal e depois nós passamos a fazer uma carreira de ponto meio segredo com um ponto alto, igual eu ensinei para vocês nas variações do ponto meio segredo das dicas anteriores. E eu vou mostrar para vocês como que é essa sequência. Então vamos ver aqui, ó. Vou fazer nesse pedacinho que já tem as florzinhas, só para vocês terem uma ideia de como que é a sequência do babado. Então nós estamos começando aqui novamente, 2 voltas na agulha, puxo, faço um nozinho aqui bem fortezinho e agora eu prendo aqui na peça. Eu vou prender aqui em qualquer lugar porque é só para mostrar para vocês a sequência. Então como que nós vamos fazer essa sequência? É uma sequência de ponto meio segredo normal, né? O ponto meio segredo básico, que não tem dificuldade nenhuma para quem já está acompanhando o canal, já treinou o ponto meio segredo. Quem não treinou é só treinar, porque vai ficar tranquilo. Agora, quando chegar nas emendas, né, das florzinhas igual aqui agora, então como que eu vou proceder? Eu vou fazer um ponto meio segredo e vamos prender, ó, na esquina da primeira florzinha. Depois vamos fazer um próximo ponto meio segredo e prender na esquina da outra florzinha. E aí eu continuo fazendo o ponto meio segredo normal. O básico, porque agora é tranquila essa carreira, né? Essa carreira aqui praticamente não tem quase novidade. Então vou fazer um pedaço aqui para vocês entenderem como é que é essa primeira carreira do babado. Ó, chegou aqui de novo, na emenda das 2 florzinhas. Então eu ponho um ponto meio segredo de um lado, na esquina, e um outro ponto meio segredo na outra esquina da outra pecinha. Então, eles ficam mais próximos, não tem problema não. E continuo fazendo ponto meio segredo. E assim, eu vou proceder nessa primeira carreira do babado. Essa primeira carreira do babado, ela é toda assim. É repetitiva, né? Não tem novidade nenhuma.
Agora, na segunda carreira do babado, eu vou fazer só um pedacinho para que vocês possam acompanhar a sequência de pontos. Vou mostrar até se tornar repetitivo e aí não tem problema. Eu vou deixar aqui, ó, e vou pegar de novo aqui a linha, porque depois a gente desmancha e ajeita. É só para mostrar para vocês a carreira. Então agora nós vamos começar aqui de novo. Como se eu já estivesse na segunda carreira, que é só para mostrar para vocês a diferença. Nós vamos subir 4 correntinhas, fazer um ponto meio segredo e vamos colocar com ponto duplo, um no mesmo lugar. Passa um, passa dois, passa dois, passa dois. Aí vamos fazer um outro ponto meio segredo, que agora nós estamos começando o babado. Vamos fazer um ponto, 2 laçadas na agulha e um ponto duplo. Passa um, passa dois, passa dois, passa dois. Outro ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, prendo no próximo. Passo um, passo dois, passo dois, passo dois. Outro ponto meio segredo. Mostrar aqui para vocês, ó. Conforme está aqui no modelo, ó, nós estamos fazendo 2 no mesmo lugar, 2, 2. E assim a gente vai na sequência, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Os 2 pontos duplos, 1. Agora nós vamos colocar novamente 2 pontos duplos no mesmo lugar. É porque estou aumentando para conseguir ter um babado um pouco mais rodado. Então nós estamos fazendo agora uma carreira de aumento, né? Por isso estamos colocando o ponto duplo no mesmo lugar, para que haja um aumento. Então aqui estamos colocando o segundo ponto duplo no mesmo lugar, mais um ponto meio segredo, um ponto duplo. Espera aí que embolou. Vamos desembolar, que eu não gosto de nada embolado. Voltando aqui de novo. 2 laçadas na agulha. Passo um, passo dois, passo dois, passo dois. Um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha. Passo um, passo dois, passo dois, passo dois. Então agora já pus 2, então já está na hora de fazer os 2 pontos duplos no mesmo lugar. Por quê? Porque estamos aumentando para que possamos formar o babado do mandrião. Na barra do mandrião tem um babado. Então estou colocando 2 pontos duplos no mesmo lugar. Então a sequência dessa segunda carreira do babado é essa, tá, moçada? Não tem erro. É só seguir essa sequência que nós estamos mostrando aqui agora para vocês, ó. Então são 2 pontos duplos no mesmo lugar, 2 pontos duplos no mesmo lugar, 2 pontos duplos. Sempre com um ponto meio segredo entre os pontos duplos. Então essa seria a segunda carreira do mandrião. Agora na terceira carreira do mandrião, já que nós já aumentamos o tanto que precisa, então agora nessa próxima carreira, que já vai ser a última que tem novidade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar em toda essa carreira apenas um ponto duplo em cada ponto meio segredo. Então é 1, 2, 3, 4, né? Para subir a terceira carreira. Aliás, vou pôr mais um porque é ponto meio segredo, um no ponto meio segredo e pronto. 2 laçadas na agulha. Então agora nessa carreira, nós vamos colocar apenas um ponto duplo dentro de cada ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, o babado então se resume nessas 3 carreiras, porque essa terceira carreira ela é repetitiva. Eu vou usar essa carreira até terminar o babado. Então, essas são as 3 carreiras que eu estou usando, né, para fazer o babado. Então, agora só falta contar a quantidade de carreiras que nós estamos fazendo igualzinha a essa terceira, que é só de um ponto duplo. Que assim nós estamos fazendo um babado um pouquinho mais aberto e um pouquinho mais rodado. Porque nessas alturas, esse babado, ele já é para tampar o pezinho da criança, né? Porque o mandrião geralmente é bem mais comprido do que as roupas normais de comprimento, geralmente até no pezinho, né? Que seria uma roupa longa.
Então, ó, essa terceira carreira, então, seria só com pontos duplos e o ponto meio segredo. Agora vamos ver lá quantas carreiras que nós fizemos com esse ponto duplo para formar o babado desse mandrião. Então, vamos contar aqui no vestido. Vamos ver quantas carreiras dessas que nós fizemos. Nós fizemos, então, uma carreira com o aumento, né? 2 pontos duplos, 2 pontos duplos. Agora, vamos ver quantas que nós fizemos dessa carreira, dessa terceira carreira. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Nós fizemos 5 carreiras. Igualzinho essa terceira que eu acabei de mostrar para vocês. Aí depois a gente vem com o babadinho, né? O acabamento que fica para a próxima parte, né? Gente, qualquer dificuldade que vocês tenham, é só vocês colocarem no comentário, que eu terei o maior prazer de tirar de vocês todas as dúvidas. Não se sintam à vontade para perguntar. Quando a gente está começando um trabalho, é bem natural que a gente tenha dificuldade. É só vocês colocarem nos comentários. E caso vocês tenham já feito alguma coisa, fotografem para eu ver o que vocês já fizeram e coloquem nos comentários, porque eu vou ficar muito feliz de poder estar ajudando a vocês de alguma forma. Que Deus as abençoe, queridas.